aqui registrado com relação ao EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, com relação do uso rural para o uso urbano, nós estamos fazendo um decreto regulamentador, que isso a gente ainda já tem uma minuta pronta, está na Secretaria de Justiça, da gente avaliar esses impactos desse uso rural na área urbana, mediante a questão hídrica, né, da questão de saneamento, se cada empreendimento que estão se solicitando esse uso rural, uso urbano na área rural, eu tenho capacidade de levar abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte público, mobilidade, né, porque, e o estudo de viabilidade da Sanasa com o custo desse todo essa infraestrutura, para depois a gente solicitar que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde se manifestem. Para vocês terem ideia, hoje nenhum projeto na expansão urbana está aprovado. Nós temos os cadastramentos que eles foram suspensos porque teve os critérios ambientais, e agora esses cadastramentos eles estão voltando, tá? Esses cadastramentos, para que a Secretaria do Verde reavalie e coloque as mitigações ambientais nesses processos. E eles estão também, são 18 empreendimentos, fazendo a análise de viabilidade da Sanasa. Nós temos uma preocupação muito grande com relação a esse espraiamento, esse adensamento, mas ele tem que ser feito de uma forma muito responsável, muito equilibrada, e a preocupação é na infraestrutura de suportar esse tipo de adensamento. Então, é a preocupação do prefeito e da equipe toda técnica de secretariados. Então, em breve a gente vai trazer aqui essa discussão da expansão, né, do EIV, como que vai se dar na questão da expansão urbana, do uso rural por urbano, a gente entendendo a infraestrutura de suporte desse território, tá? Então, hoje não é palco para essa discussão, a gente está trazendo aqui as alterações de uso, tá, de algumas atividades, para que a gente possa ter uma tranquilidade aí nessa discussão. Então, Rafael, por gentileza, e depois o Júnior da Elo. Tem mais algum inscrito, Mona? Se alguém levantar a mão. Tiago. O seu nome? Fabrício. Mais um e a gente encerra esse bloco. Mais ninguém? Então tá, vamos lá, por favor. Boa tarde a todos. É muito importante ocorrer revisões nas legislações, como do EIV, né? A Prefeitura de Campinas, as pessoas de cada departamento precisam se focar numa cidade grande, com grandes projetos, como, por exemplo, um projeto do EIV, do Iguatemi, né, que ele vai prever ali um novo bairro, né, então é algo muito grande que afeta consideravelmente a cidade como um todo. Também tem um projeto de EIV na área do Guarani, que é o Parque do Jequitibás, que é um projeto imenso, que envolve até combate a enchentes, e isso toma um tempo muito grande de toda a cúpula da prefeitura, né? Então, em contrapartida, nós temos EIVs previstos para algumas atividades, como educação e bares com entretenimento, que também necessitam de EIV. E o que ocorre é um acúmulo muito grande de estudos junto à prefeitura e que tomam tempo. Então, uma escola pequena, que tem lá seus 50, 100, 200, 300 alunos, precisa fazer um EIV. Todo um trabalho que depende de engenheiro, arquiteto, que depende de diversas documentações, depende de ingressar na prefeitura, de cair numa fila de espera e análise, daí vai para a cúpula da prefeitura, o secretariado, e toma muito tempo tudo isso, né? Então eu vejo que uma escola pequena, uma escolinha, ela deveria ter dispensa de EIV ou de diversa documentação nesse processo, bem como também um bar pequeno, né? Essas atividades, se elas gerarem incomodidade, existem diversos meios para se tomar providência. Então, a Guarda Municipal, diante
de uma escolinha pequena ou um bar que esteja trazendo transtorno com barulho, a Guarda Municipal vai lá e faz a medição e multa a escola, assim como o urbanismo, a parte de fiscalização também toma atitude. Da mesma maneira em relação ao INDEC, se é uma escolinha pequena ou um bar de entretenimento que começa a gerar problemas no trânsito, vai gerar alerta para a INDEC, vai gerar para a pasta de 156, fiscalização do urbanismo, né? Então, precisam ser criados critérios justos para dimensionar o que é grande, o que reflete de modo significativo para a cidade como um todo, e o que aquilo o que a atividade e a empresa que é pequenininha, que reflete alguma coisa pontual, é um vizinho que está incomodado, não é o bairro inteiro, a cidade, né? Então essas revisões de legislações são muito importantes de ocorrerem de forma periódica, para ocorrerem ajustes na legislação que tornem a atividade e o serviço aqui municipal e também para o empresariado mais justo para todos. Era isso que eu gostaria de complementar aqui, tá bom? Obrigada, Rafael. Júnior da Associação Aérea, Júnior Cabrino. Opa, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar aos técnicos, a secretaria. Nós, do setor de loteamentos, a gente tinha um problema grande com relação aos loteamentos fechados, que tinham o clube interno e precisavam passar por todo esse processo. Eu acho que agora é um grande avanço que a secretaria está trazendo com relação ao EIV. O único detalhe que eu gostaria de deixar uma pergunta seria sobre os empreendimentos fechados, né, antes de 2018, que foi no LAC, né? Eu não sei se isso já foi pensado ou ainda tem alguma estratégia futura aí. Tá. O que acontece? No loteamento, obrigada pelas considerações aí, Rafael, dos loteamentos fechados, a gente colocou como loteamento de acesso controlado, que foi a partir de 2018 que começou a ser instituído, mas eu acho que a sua consideração é importante, porque a gente tem os fechados anteriormente já existentes, né? E a gente só considerou a partir de 2018. Então, fica aqui registrado, inclusive, a sua consideração. A gente vai internalizar na equipe para ver se realmente vai surgir efeito, porque a gente tem outros loteamentos, acredito que antes de 2018, né, que estão nessa situação. Eu acho que a gente pode anotar, Dani e Rodrigo, porque só entrou o LAC aqui mesmo, né? Então a gente tem os anteriores, a gente vai internalizar na equipe para reestudar e fazer esse levantamento do que tem para a gente trazer essa regularidade, tá? Tiago. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, sou da Global Ambiente. A gente, uma consultoria que acaba trabalhando um pouco com o WAVE. Queria também, acho que, parabenizar a ideia de a gente fazer uma revisão disso. E, na verdade, eu tenho duas dúvidas e duas sugestões, algumas coisas assim. Uma de ordem mais prática e uma, talvez, para a gente pensar um pleito que a gente tem bastante, especialmente com a INDEC, para ver o que a gente consegue. As questões práticas é que hoje, especialmente depois que o INDEC digital, deu uma forma muito mais dinâmica, de fato, para as questões dos eixos, muito mais fácil, muito mais simples, inclusive, de acompanhar, mas ainda há um problema grande, especialmente quando ele é distribuído para as outras secretarias, e que cada hora gera-se 6 diferentes, cada um vai para uma secretaria, e que a gente acaba não tendo acesso a esses 6 que são abertos, né? Na verdade, a gente tem que ficar pedindo acesso a cada SEI para ver, e eu acho que é um pleito até para a gente, para o empreendedor, por exemplo, conseguir ficar cobrando, inclusive as outras secretarias, e não ficar cobrando o Rodrigo lá o tempo inteiro, né? Rodrigo, a resposta é sempre, mas está distribuído para determinada secretaria, que eu acho que esse talvez seja o ponto principal hoje de demora mesmo nas análises, né? Então vai para as secretarias e aí cada secretaria tem o seu ritmo e tal, e a gente acaba muitas vezes
conseguindo inclusive cobrar as próprias secretarias, porque a gente não consegue ter publicidade, inclusive, com relação a isso. Da mesma forma, se a gente está pensando numa ideia de mudança da legislação, penso eu que seria interessante a gente pensar em prazo, inclusive, para essas análises das secretarias, né? Hoje não tem um prazo estipulado, então isso vai para as secretarias. Eu sei que isso é super difícil, segundo me chama de vespeiro, mas isso seria muito interessante, inclusive para uma ideia de cronograma, de planejamento para os empreendedores com relação a isso, tá? Isso é de forma mais prática, de ordem mais prática. A questão um pouco mais de estratégica e tal, eu vejo que pelo plano diretor existe a possibilidade do fundo, né, do fundo comunitário, hoje para empreendimentos habitacionais menores de 200 unidades tem isso, e aí eu não sei, a mulher até para a gente pensar também, tá? Isso é uma pergunta, mas se a gente não conseguiria trazer também as questões da INDEC, especialmente, talvez para esse fundo. O que é isso? Porque às vezes você tem um monte de empreendimentos, especialmente os empreendimentos habitacionais, que têm impactos que são impactos menores, né? Às vezes que nem precisam de EIV, né? Mas que acabam tendo medidas mitigatórias pequenas, né? Cada hora tem uma medida e que, na verdade, se somadas, elas não acabam ajudando muito as questões no âmbito, né? E aí é sempre um pleito nosso de pensar um fundo para a INDEC, de falar, olha, se esse entendimento, em vez de ficar fazendo uma medida mitigatória de sinalização, de alguma coisa que é paliativa, que às vezes não contribui muito, mas pensar numa ideia de ter um fundo com relação a isso, né? E esse dinheiro for para esse fundo, conseguir juntar e pensar vamos pensar no Nova Campinas, que daqui a pouco pode explodir, do Mansões Santo Antônio, que tem um monte de empreendimento lá, e cada um fica fazendo medidas mitigatórias isoladas e que poderiam fazer uma forma um pouco maior, tá? Eu sei que isso é difícil, mas existindo um fundo já, né, um fundo, esse fundo comunitário, como é que a gente poderia vincular, talvez, uma coisa com a outra, né? Em vez de pensar no fundo só para a INDEC, mas pensar nisso, assim. Não sei como, é só uma ideia, depois a gente poderia mastigar um pouco sobre isso. Obrigada, Thiago. As considerações acho que são boas, a questão de a gente trazer essa transparência, de vocês acessarem a SEI, eu acho que isso é fundamental, até para vocês acompanharem onde está o processo, né? E tanto que ele é transparente, até nos ajudar nesse sentido da agilidade. E eu sempre reforço a vocês que prestam serviços às construtoras nos estudos de impacto, mas as construtoras também ir no local e verificar a mitigação que as secretarias estão indicando. Porque às vezes aceita as mitigações e depois eu tenho retrabalho do aditivo do TAC. Que às vezes o que foi indicado, chegou lá, olha, tem que quebrar a parede para passar hidráulica, a secretaria acabou não indicando, então eu não consigo assentar o piso porque eu tenho que passar hidráulica. Aquelas coisas assim. Embora a gente tenha feito muita conversa com as secretarias para que tenha coerência, né, nas indicações das mitigações e que chegue o custo real, porque é um retrabalho republicar no Diário Oficial, a gente preza pela transparência, pela legitimidade do processo. Então, hoje o EIV exige no raio de 2 km, não é igual o GAP, que mitiga, faz o empreendimento aqui, a mitigação está do outro lado da esquina. Então, a gente é bem criterioso nesse sentido, né, do raio das mitigações está no raio de 2 km do empreendimento. Então, é importante as construtoras também até o local conhecer. E às vezes no desespero de abrir prazo recursal, aceita a mitigação naquele valor. A hora que chega lá, é executiva e volta tudo para trás, né? Então, é importante sim dessa transparência na SEI. Prazo de retorno para as secretarias, a gente está reestudando isso com eles. Embora no EIV novo, no decreto novo, tem o comitê gestor. Inclusive, a gente tem a primeira reunião já semana que vem, a segunda, perdão, e isso vai dar uma agilidade nas análises. Então, o comitê de secretariados ali já vão trabalhar essas mitigações numa ata que é publicada para dar justamente essa celeridade, o prazo de 15 dias aí o quanto antes, tá? A questão da contribuição social, a gente vai internalizar agora por lei, que ela estava por decreto, e a contribuição é aqueles empreendimentos que até 50 unidades não tinha nada, não tinha RIT, não tinha EIF e tinha um adensamento acumulado, né? Você pega Nova Campinas, Cambuí,
Então, a contribuição é uma taxa que vai ser direcionada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, só que eu não posso destinar esse fundo para a INDEC. Então, a Thaís vai comentar aqui com você a proposta do Fundo de Mobilidade, ele está dentro da Secretaria de Transporte e dentro da INDEC. A gente não pode tirar um recurso do EIV para uma autarquia. Okay? Então, a gente tem um fundo FMD, o que eu posso, sim, pelo fundo, aplicar dentro da aprovação do conselho do fundo, recursos para habitação, equipamentos, né, mobilidade, alguma situação que dentro da lei do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano eu posso fazer um processo licitatório e fazer algumas obras públicas, mas eu não posso tirar um dinheiro de uma rúbrica orçamentária do FMDU para o Fundo de Mobilidade, né? Então a Thaís vai explicar um pouquinho aqui como é que está esse projeto dentro da INDEC lá. Nós já iniciamos um estudo, já estamos debatendo lá na INDEC, já tem uma previsão de um fundo mesmo para mobilidade. A gente apenas está, nesse momento, estudando qual vai ser a linha de corte. Né? Então, nós temos esse problema mesmo com, às vezes, mitigações que são os valores bem baixos, que a gente, às vezes, não consegue prever nenhuma mitigação. E também temos aquelas que estão altas, que a gente pode pegar acumular de vários empreendimentos e fazer algo maior. Então, a gente está estudando essa questão da abertura do fundo para esse tipo de situação. Certo? Então, a gente vai tentar dar mais publicidade para vocês acessarem o C. Para você ter ideia, olha, me entregaram aqui, são 10 escolas que estão esperando alvará de uso com o EIV. Né? Então, realmente, eu acho que a gente vem aí para poder equalizar esses impactos do que realmente merece uma atenção maior. Fabrício, por favor. Depois do Fabrício, tem mais alguém que queira tomar uso da palavra? O seu nome? Edson. Mais alguém? Não. Aí a gente encerra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabrício. Cumprimentar a Carol e toda a mesa. Cumprimentar aos proprietários de estabelecimentos comerciais que, para conseguir trabalhar nessa cidade de Ercilhão, trabalhar duro, difícil, uma cidade que exige muito dos proprietários de estabelecimentos comerciais. E eu tenho duas perguntinhas apenas aí para vocês. Eu estou aqui com o decibelímetro, que a guarda mesmo me orientou a baixar no aplicativo, que é próximo ao decibelímetro da guarda. Esse decibelímetro está marcando agora 75 decibéis, 64, 70. Vocês acreditam que nós deveríamos chamar a guarda municipal para multar a prefeitura? Porque aqui está dando 65 decibéis e está acima do limite permitido de perturbação de sossego? Aqui tem acústica. Então essa é a primeira pergunta que eu acredito, porque como que você vai ter um estabelecimento comercial com 100 pessoas dentro do estabelecimento, que só de ela conversar, ela já emite mais barulho do que a própria lei permite. Eu gostaria de entender como é que resolvemos essa situação, porque eu tenho hoje 7 estabelecimentos comerciais, emprego mais de 100 funcionários ao longo de todos os meus estabelecimentos, devo estar inaugurando mais 2 ali no Mercadão, na inauguração, e o que eu vejo é um abuso de poder por parte da GM. Fui multado no outro dia com 57 decibéis, sendo que a minha rua, onde eu estou, é de predominância comercial, e eles foram na parte da tarde, que é 60 decibéis. Inclusive tem um vizinho lá que é um sem vergonha e que fica chamando a polícia todos os dias. Isso denigre a imagem do meu estabelecimento, denigre os clientes que vão lá, e essa pessoa não paga, né? Então eu queria saber como é que a gente vai poder ter rodeio na cidade, que é uma metrópole, e precisa conviver em harmonia com esses 2 estabelecimentos, com esses duas, com o morador e com a população e com os estabelecimentos.
Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, a lei da perturbação do sossego diz que é de 75 decibéis. É bem razoável. Nós estamos com uma lei aqui que é de 1950. Como é que você tem 55 decibéis? 55 é menos do que nós estamos falando aqui. Se qualquer pessoa falar uma na frente da outra, dá mais do que 55 decibéis. Então, é uma coisa inviável para uma metrópole como essa. Perfeito. Concluiu, Fabrício? Vamos lá. Fabrício, eu te conheço, você tem todos os estabelecimentos comerciais e você sabe que uma obrigação sua é ter o tratamento acústico e o laudo de estabilidade e toda a medição sonora. E que os estabelecimentos seus comerciais, eles são fiscalizados porque a gente tem que trazer um equilíbrio com a sociedade que mora no entorno. Até porque as bandas que você coloca no seu estabelecimento, elas têm que estar totalmente com as portas fechadas e janelas fechadas. Tem que ter acústica. E tem que ter acústica. Isso. A questão dos decibéis, isso, Fabrício, é uma norma da NBR, que inclusive a lei do PSIL em São Paulo, que estabeleceu 70 decibéis, foi julgada inconstitucional. E o nosso decreto estava trazendo 70 decibéis para as vias coletoras, no intuito de filtrar esse barulho das vias dos trânsitos. E a gente teve uma inconstitucionalidade nesse artigo do nosso decreto. Então, a nossa lei, a 11.497, que é a lei da perturbação do sossego, alvará de uso, tudo isso ele está estabelecido na norma da NBR. Então, se você quer brigar com os níveis de decibéis, a gente tem que brigar com uma instância superior, porque a norma é a regra geral de todo o município. Então, o que nós temos que preservar? O bom senso e o equilíbrio. A gente sabe que o ramo de bares e restaurantes é um segmento que exige respeito, tá aqui o pessoal da Brasel, mas o respeito também se dá em razão dos comércios também se regulamentar com relação a isso. E também não propagar esses sons de alta madrugada. Eu fico de noite nos estabelecimentos, a fiscalização me liga o tempo inteiro, então tem que ter um equilíbrio. E a gente sabe que é um mercado que emprega. Campinas é uma metrópole, tem vida noturna, é uma cidade estudantil, e a gente não pode perder esse equilíbrio. Concordo com você, de um ramo que emprega muita gente que tem o seu sustento da sua família dentro de um bar e restaurante. Mas a questão da perturbação do sossego, ela está insustentável de tanta denúncia que nós temos no Ministério Público. Então, é uma outra pauta a ser discutida, que não é uma reunião técnica aqui. E eu convido o senhor a gente realmente trazer uma regularidade de todos os seus estabelecimentos comerciais, da quantidade de perturbação de reclamação que a gente tem com os moradores. Ok? Tá? Vamos lá agora, o senhor Edson. Boa tarde, secretária. Boa tarde. A todos que compõem a mesa. Boa tarde a todos. Secretária, peço vênia para fazer uma pergunta aqui. Eu até fiz umas anotações. Das últimas reuniões que nós tivemos, a senhora informou que o waiver é autodeclaratório. Não sei se ainda é dessa forma. E nessa nova proposta, que seria colocar na lei a determinação para que o isolamento acústico ocorresse de forma legal, positivada lá, das experiências que nós temos com alguns estabelecimentos cujos proprietários não tem bom senso, não tem empatia, preocupação com a comunidade, com a sociedade. Peço até vênia para fazer essa crítica também ao poder público, no sentido de não ter averiguado que o bairro onde nós moramos é predominantemente residencial e é zona mista 1, mas temos um único comércio que tem a capacidade de produzir um entretenimento que realmente, eventualmente, mas recorrentemente, produz som que perturba a comunidade, e são vários os moradores que buscam uma responsabilização, no sentido para não perder o foco aqui da pergunta, no sentido da determinação que vai estar na lei. Hoje nós sabemos que a Prefeitura de Campinas ela não consegue ir no local, e me corrija se estiver errado, para fazer a verificação se aquele isolamento acústico de fato ocorreu, se ele aconteceu. Como também nós percebemos que a Guarda Municipal, por ter essa atuação ostensiva, ela, com boas intenções, e mais a competência que está na lei, na lei do silêncio, ela tenta, mas é comum que o estabelecimento sempre reduza o volume. Nessa nova lei, o que a Prefeitura vai fazer para ser mais eficiente, ter mais eficácia na fiscalização, sabendo que nós sabemos que realmente ela é hipossuficiente nesse sentido?
É isso que eu gostaria de perguntar. Muito obrigado pela Obrigada, Edson. Foi muito boa a sua pergunta, Edson. Realmente hoje é autodeclaratório o laudo acústico, o tratamento acústico, a medição sonora, porque a gente não tem equipe especializada ainda da Secretaria de Urbanismo. Então, esses profissionais, né, Edson, eles recolhem uma RT, ou RRT, sendo engenheiro, ou arquiteto, ou às vezes até um especializado nessa parte mais acústica, para entregar aqui no município, comprovando que aquele estabelecimento comercial ele está com todo o memorial descritivo, equacionando o seu barulho que não se propaga fora do seu estabelecimento comercial. Então, esse estudo, a gente transfere essa responsabilidade para o engenheiro arquiteto. Ele estudou para isso, estudou acústica, sabe quais são os materiais melhores empregados no estabelecimento para não propagar. Aqui, ó, nós estamos aqui num salão que tem acústica, ninguém ouve lá fora a nossa reunião. Então, é esse bom senso que a gente busca. É como um engenheiro arquiteto aprovar um projeto que responde pelo CAL e CREA, né? Então, hoje eu não tenho uma equipe que vai lá e eu descasco a parede para saber que material ele foi empregado durante a obra. Só que agora o CAEX tem feito algumas vistorias quando tem alguns estabelecimentos que fogem, entendeu, um pouco de tanto o município ir lá, multar, embargar, lacrar, emparedar. Eu já emparedei bar, a gente já multou, a gente já lacrou, e chega uma instância que a gente estanca a esfera administrativa e a gente vai judicializar. E aí, a hora que a gente judicializa essa situação, o Ministério Público entende que tem que ter uma equipe mais especializada que possa fazer essa apuração. Tá? O que nós estamos transformando aqui? Que esses estabelecimentos comerciais passam a ser obrigatório no alvará de uso esses documentos. Né? Então, qualquer atividade de entretenimento, para ele não gerar uma irregularidade por culpa em nós, no município, eu estou com o meu estabelecimento lá, mas eu estou na fila do WAVE para fazer o estudo e o laudo. Não, então você vai fazer o laudo acústico, tudo que precisa, mas lá no alvará de uso. Vai ser um documento agora obrigatório na lei. E você vai ter que autodeclarar lá. Essas matrizes de insolação e iluminação não precisam para bar. Ele não cria um impacto no entorno, nem na questão de mobilidade, dependendo do porte. Então a gente vai exigir lá. E o alvará de uso está sendo revisto hoje no município. A minuta já está no jurídico, que nós temos um prazo muito moroso. A fiscalização vai lá, acaba multando e dá uma... Perdão, no nosso fita ela intima a apresentar o laudo acústico ou o AVCB do Corpo de Bombeiro em 15 dias, 30 dias. Aí o interessado entra com recurso. Aí entra com recurso de 30. Então ele está funcionando, está propagando o sol. Aí daqui a pouco ele pede mais 30 dias. Aí entrega o documento não está de acordo, não tem o AVCB. Aí a gente vai lá e multa pelo descumprimento. Então o nosso fita é muito moroso. No segundo descumprimento que lavra a multa. E aí depois, se ele continua, depois da multa é feita a lacração. E aí se ele continuar o estabelecimento, é feito emparedamento. Emparedamento a gente fecha as paredes mesmo, e aí o processo é encaminhado à Secretaria de Serviços Públicos para fechar. A gente já teve base de colocar várias manilhas de concreto no emparedamento, porque realmente foi uma afronta ao poder público, e no final de semana a equipe me ligou e falou: você não está acreditando, secretário, o que aconteceu? Pegaram o caminhão, uma reta, estão tirando as manilhas de frente, manilha de concreto, de frente ao bar, para usar o bar de madrugada, entendeu? Então, assim, tem uns excessos absurdos. Mas eu acho que agora, com a administração nova da Brasel, que quer fazer um trabalho sério, que os empresários de bares e segmentos, né, querem tirar esses amadores, que acabam manchando também o segmento de bares, né, buscando numa nova gestão, uma parceria, de que realmente quem está associado à Brasel é que está regularizado, tem sua documentação. É isso que a gente está prezando. Então, o alvará de uso hoje está sendo revisto, inclusive com uma multa mais pesada, porque a multa hoje é 4, 5 mil reais, que numa mesa de boteco se paga. E aí começa realmente a gerar esse ciclo vicioso que parece que o poder público não está fazendo nada. E nós estamos trabalhando muito para isso, mas infelizmente o nosso fluxo de alvará de uso na parte de penalidade, na questão dessa perturbação do sossego, que a gente vem já discutindo, a gente está corrigindo isso, tá, Edson? Então, em breve a gente vai trazer aí a público toda essa nova proposta para vocês, tá bom? Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer, acho que tem mais alguém para falar? A gente tem 5 minutos, não? Então, eu queria, assim, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, é uma construção, né, a nossa plataforma está disponível,
ela tem essa mediação, né, do que é mais importante que o quê, porque a gente tem uma metodologia de trabalho nesse formulário, de trabalhar com uma matriz de ponderação, o que é mais importante o que dentro do critério de impacto positivo, negativo e potencializador, né, e a gente poder realmente otimizar nossos tempos e energias naquilo que realmente cria os impactos maiores aí, né. A lei nunca foi revista do WAVE, só para vocês saberem, a gente vai fazer uma lei, ela vai sair da 208, que é a Lei de Desocupação do Solo. É um instrumento urbanístico do Estatuto da Cidade, e a gente vai, dentro da equipe com planejamento aqui e urbanismo, decidiu da gente tirar da 208 e ter um instrumento específico que a gente possa trabalhar ela inteira, né? Então, essa revisão a gente vai ter audiência pública com vocês para a gente amadurecer mais ainda, tá bom? Certo, pessoal? Um bom retorno a todos. Obrigada pela participação e contribuição.